Eu devia ter para aí uns talvez 14, 15. E o meu tio, Fernando, era técnico de informática e tinha muito jeito para essa área. E bem, foi das primeiras pessoas que eu me lembro de ter um computador com acesso à internet. E lembro-me de eu ir pesquisar, eu lembro-me que na altura era o Alta Vista, o motor de busca, e lembro do Sapo, ainda como serviço de apontador português para online. Portanto, há muito tempo, nos primórdios. Das coisas que eu gostava de fazer era colecionar imagens, porque ainda via a internet como, sei lá, como uma extensão daquilo que eu conhecia. E lembro de pesquisar desenhos animados, heróis de que eu gostava e que eram mais difícil acesso, e então utilizava a internet para pesquisar imagens e os seus sites, mas os sites muito rudimentares ainda. Eu lembro perfeitamente de gravar imagens em disquetes e guardar essas disquetes para depois rever e para imprimir esses desenhos. E uma coisa, sei lá, olha, o Pinterest veio fazer isso, passado muitos anos. Percebi que, de facto, através daquela ferramenta, nós conseguimos chegar a outras partes do mundo, conseguimos comunicar, conseguimos ter acesso a informação que seria um bocadinho mais difícil, ou pelo menos mais moroso encontrar. Nomeadamente, tínhamos que ir às bibliotecas, ou tínhamos que ler os jornais, ou alguns arquivos que tivessem à nossa disposição, porque, quer dizer, lembro-me de fazer trabalhos de grupo em que tínhamos que ir para a biblioteca, requisitar livros, ainda sou desse tempo. Sim, eu concordo, mas concordo mais com os early adopters como nós, que tivemos acesso e a sorte de ter a internet quando tínhamos entre os 15 e os 20 anos. Eu hoje em dia acho que, apesar de World Wide Web ou a autoestrada do conhecimento ser, de facto, é um chavão, mas na realidade, se nós olharmos bem para o padrão de consumo da internet hoje em dia, não é uma autoestrada, é uma via de sentido único e muito pequena. E se nós fizermos um estudo junto de pessoas, nossos conhecidos à nossa volta, o que é que pesquisam online, eu diria que 80% vão a 4, 5 páginas por dia e mantêm-se naquelas páginas / plataformas, leia-se Facebook, leia-se Instagram, leia-se YouTube e um ou outro meio de comunicação para verem as notícias, porque isso de facto não é uma autoestrada, é uma via de sentido único e pode ser perigosa, no sentido de manipular aquilo que nós sabemos, o fenómeno das fake news, o fenómeno da forma como a opinião acaba por ser muitas vezes condicionada em função deste caminho mais curto. Nós vemos, pelo menos, a forma como as plataformas de maior alcance começaram e, portanto, o play to play, portanto, havia um crowdsourcing total, ou seja, as pessoas construíram aquela rede com o seu próprio conhecimento e com as informações que davam de si, o seu perfil, os seus amigos, o que gostam, o que não gostam, as viagens, e portanto tudo isto foi construído por nós. E de repente o Facebook mudou as regras e disse, bom, agora já chega de brincadeira, de play to play, vamos entrar no... Quem tiver dinheiro vai condicionar o algoritmo e vai condicionar aquilo que nós vemos. E portanto, quando essa alteração é feita numa plataforma tão abrangente e tão global, e que mexe com questões tão sensíveis como política, informação, liberdade de imprensa, marcas e o domínio das marcas nessa plataforma, tudo é enviesado e tudo pode ser alvo de facto de um pensamento um bocadinho mais profundo e leva-nos a pensar que quem tem os maiores orçamentos eventualmente tem mais possibilidade de chegar até às pessoas. Sempre foi assim nos outros meios, né? Se olharmos para a televisão ou para a rádio ou para a imprensa é igual. Agora, a forma como nós fomos habituados àquela plataforma é que de facto mudou. Por isso agora há tentativas de outras plataformas aparecerem, como a Vero, etc. Vamos ver até que ponto é que se mantêm fiéis a esse princípio. Eu acho que essa é até a questão principal, a net neutrality, que é uma questão que ainda passa um bocadinho por entre os assuntos que são mais falados, como a questão da Cambridge Analytica, se olharmos para a política, mas a net neutrality é de facto uma componente fundamental e a neutralidade deixa de existir quando existe maior investimento e quando entramos de facto nos grandes grupos empresariais, da banca, finanças, etc., com interesses por trás de algum tipo de projeto ou algum tipo de marca, e naturalmente a neutralidade deixa de ser neutral, deixa de existir, infelizmente. Eu conheci a expressão FANGs, que era Facebook, Apple, Netflix, Google e o Snap, como os grandes produtores e a Amazon, desculpa, como os grandes produtores de conteúdos. De
de facto sim, há aqui, eu não digo que é um duopólio, há aqui 5 players ou 4, 5 players que são muito fortes e que de facto entre si têm a hegemonia daquilo que é a construção, a distribuição e a geodistribuição dos conteúdos. Basta olhar para a Amazon ou para a Netflix enquanto exemplos de produtor e distribuidor de conteúdos. A Google enquanto o maior host e de facto um dos maiores players tecnológicos a nível de plataformas, que depois tem o YouTube. E, portanto, o Facebook agora lançou, em outubro do ano passado, lançou o Facebook Play. Não, Facebook Watch, que basicamente é uma plataforma de vídeo e que pode, no futuro, ser um vídeo on demand, pode ser uma plataforma que vai competir com o Netflix ou com a Amazon. Portanto, agora imaginemos o tamanho da plataforma Facebook em termos de utilizadores. Se 10 ou 20% dos utilizadores começarem a comprar conteúdos, destronam de repente a Netflix de maior distribuidor de conteúdos e produtor. A questão é a produção e nesse aspecto eu penso que o Netflix está um passo à frente dos outros, porque percebeu que o negócio não é só a distribuição. A distribuição assenta em escala e assenta em tecnologia, a produção assenta em ideias. E as ideias podem ter um maior poder, e quando nós vemos hits e séries como Stranger Things, ou como House of Cards, ou como, não sendo da Netflix, da HBO, como Game of Thrones, etc., percebemos de facto que o poder de uma boa ideia, o poder de uma boa história, pode superar a tecnologia. Eu acho que supera, porque nós, apesar de a tecnologia ser o maior driver, nós continuamos a consumir histórias que nos apaixonem, que tenham diferentes camadas, diferentes personagens, que consigam evoluir, não numa componente linear, mas quase com mais profundidade, com um story world e não com storyline. E são, sei lá, o fenómeno do Star Wars, que é o mais antigo, evoluiu de um storyline para um story world. Hoje temos as histórias, as Adventures by Star Wars, e as séries de televisão começam a ir também para esses percursos, o que é interessante. Portanto, percebemos que as histórias continuam, e as histórias, felizmente, não vivem de inteligência artificial, vivem de guionistas, vivem de pessoas, vivem de uma indústria que, de facto, que se desenvolveu do ponto de vista humano e do ponto de vista de passar ideias. A linear, na minha perspectiva, continua a ter um espaço bastante nobre nas casas. Normalmente, quando nós entramos num apartamento, numa casa, a televisão continua a ter um destaque de conforto, com o melhor som, com o melhor tipo de setup para nós vermos, e portanto, se a televisão desenvolver conteúdos que vão ao encontro desse setup, eu penso que continua a fazer sentido. E aí parte muito pelas questões dos diretos, ou seja, conteúdos que nós não podemos ver noutro momento, podemos ver naquele momento, e portanto juntamos a família e os amigos para ver. Leia-se um jogo de futebol, um campeonato do mundo, um festival da canção, que agora vai haver em Lisboa. Portanto, esses fenómenos do live continuam a valer muito para as televisões lineares. E depois, naturalmente, a boa produção, filmes, séries, sendo que quando nós entramos no tipo de consumo, e estamos a falar de pessoas diferentes, de grupos de consumidores diferentes, uma pessoa que gosta de ver séries, hoje em dia, se olharmos para as pessoas entre os 20 e os 40 anos, urbanos, a viverem em Lisboa, no Porto ou noutras cidades do mundo, que não necessariamente estão em casa às 9 da noite para ver uma série ou às 9h30, não vão assistir à televisão linear. Eventualmente podem utilizar o catch-up, portanto, ver depois, ou naturalmente que vão procurar o tipo de serviços. Leia-se Netflix ou outros semelhantes. Se formos para outro tipo de grupo de consumidores que um bocadinho mais passivos na forma de assistir à televisão, se calhar um perfil etário mais envelhecido, eventualmente a televisão continua a fazer sentido, porque gostam daquela ideia de todos os dias ver um pedacinho, e para esse tipo de consumidores continua a fazer sentido. Agora, as coisas estão a mudar muito rapidamente, e eu vejo consumidores até, ou grupos, pessoas mais velhas, que a internet já existe há 30 anos, 20 anos, quantos? 25? Acho que depende muito do momento em que nós estamos
no momento que vivemos e na nossa maturidade enquanto consumidores. Para um miúdo de 15 anos, eventualmente ver a televisão ou conteúdos televisivos, conteúdos de vídeo no seu portátil ou no seu device, no seu smartphone, é o normal, porque tem a liberdade de ver o que quiser, a que horas quiser, mas naturalmente que se lhe dessem preferes ver este conteúdo aqui ou ver este conteúdo num ecrã, grande formato, 4K, sentado no sofá ou no teu quarto, se calhar ele preferia a segunda opção. Mas não tem essa opção porque lá está, tem a ver com a maturidade, com o poder de compra, com o ser dono do comando naquele momento. Mas é algo que vai acontecendo à medida que a pessoa vai envelhecendo, porque vai querer... a questão do conforto, a questão da user experience é fundamental. Um dos fatores de sucesso do Netflix, para mim, é o user experience que tem, porque é fácil, a pessoa chega, clica, tem um mês grátis, se gostar, depois avisa-nos quando não queremos, é um e-mail e uma password e temos o conteúdo na Smart TV, onde nós quisermos. E, portanto, essa facilidade do interface é fundamental. Por isso é que muitas vezes se tentaram outros devices ou outros setups para as pessoas utilizarem nas Smart TVs e não funcionou porque era difícil essa acessão da tecnologia ou chegar até a tecnologia. Portanto, tem muito a ver com a interface. Sim, eu penso que o mercado começa a olhar para as audiências e para os fenómenos de as audiências envelhecerem e começa a procurar uma alternativa, sobretudo nas plataformas no digital. E o digital, noutros mercados, já ultrapassou o investimento publicitário. Em Portugal, por acaso, não tenho esse dado de cor, mas deve andar ela por ela. Mas sim, a questão tem sempre a ver com a efetividade ou seja, qual é a qualidade do conteúdo que eu tenho para dar aos meus consumidores, para eles responderem ou interagirem. E nesse campo eu penso que ainda há muito a fazer naquilo que é a transformação de uma linguagem publicitária televisiva para os outros meios. Porque na televisão nós sabemos como é que funciona, sabemos como é que fazemos o packshot, sabemos os formatos que funcionam, mais curtos, maiores, introduzidos no meio dos intervalos. No digital, apesar de nós até termos mais informação em termos de segmentação, sabemos os gostos, sabemos a localização, sabemos a idade, sabemos o grupo socioeconómico, mas depois falta-nos eventualmente algum tipo de conteúdo que vá ao encontro daquilo que as pessoas querem e que tenha de facto relevância e valor. E muitas vezes há aqui eu digo sempre que muitas vezes aquilo que nós dizemos e aquilo ou quando as marcas falam, e muitas vezes as pessoas não estão a ouvir e portanto não há interseção. E quando há essa interseção, relevância, é quando de facto acontece alguma magia e esperemos que seja uma relevância que chegue a muita gente, porque de facto é aí que está o valor. E não chega apenas a adaptar um conteúdo de televisão para colocar um frame no Instagram ou colocar um vídeo mais curto legendado no Facebook. Não é assim. Ou seja, temos que encontrar outro tipo de linguagens que vão ao encontro do interesse das pessoas e que façam sentido para aquelas pessoas naquele momento das suas vidas. Porque senão é mais ruído. E ruído estamos todos saturados. Eu acho que há sempre um grau há um grau de desconfiança em todas as métricas. Eu, pelo menos, por natureza, quando olho para um número, seja ele uma audiência televisiva ou uma audiência digital, não tenho a certeza, mas tenho quase a certeza que há uma inflação dos números. E muitas vezes as inflações dos números servem para vender mais caro e para impressionar os clientes, mas se nós depois olharmos bem para aquilo que se houver um reporte direto em termos de vendas e percebemos que, afinal, nós temos milhões de pessoas a ver um conteúdo e depois as vendas mantêm-se flat, há aqui qualquer coisa que não está a bater certo. Sim, sou desconfiado e depois, se nós olharmos depois para... Muitas vezes, quando nós compramos no digital, estamos a comprar cliques. E muitas vezes os cliques vêm de onde e sob que contexto, não é? Porque quando nós nós vemos algum tipo de... Sabemos o que é clickbait, sabemos como é que funciona, por exemplo, aquelas galerias que nós temos que clicar 30 vezes para ver 30 fotografias e, portanto, isso contam como 30 cliques, mas na realidade, ou contam como mais,
Na realidade, nós estamos a ver um conteúdo, nem sequer olhamos para a publicidade que está à nossa volta, portanto, o valor da publicidade também no online tem muito que se lhe diga, pelo menos quando olhamos para uma componente mais ligada à publicidade, aos banners, ou uma componente, se for native ou se for integrada. Eu acredito sempre que a integração das marcas dentro de uma narrativa é a componente mais relevante, e por isso é que eu acredito cada vez mais no content, portanto no marketing de conteúdos, um bocadinho como a Monster faz e que trabalha desde a sua gênese. Portanto, somos uma marca que sempre trabalhou os conteúdos a um nível orgânico. A marca não tem que passar do ponto de vista de produto, mas passa pela experiência, pelo lifestyle que vai traduzindo através dos nossos atletas, dos nossos eventos. Portanto, não temos que mostrar produto. E essa ainda é uma questão que eu acho que há uma evolução a ser feita por parte dos marketeers, que muitas vezes estão ainda formatados à ideia do pack shot e a ideia de qualquer conteúdo tem que ter alguém a pegar no produto e olhar para a câmera e beber ou comer ou mostrar. E isso é exatamente anti aquilo que as pessoas querem. As pessoas querem que os produtos façam parte da sua vida naturalmente. Ninguém tem uma conversa com outra pessoa a mostrar o logotipo de uma garrafa ou de um chá, ou seja o que for. Portanto, temos nós também que evoluir e temos que nos pôr do lado dos consumidores e perceber de facto qual é a conversa entre os nossos consumidores de hoje em dia. Mas também, a esse nível, ainda existe muita desinformação no mercado. Existem muitos ditos especialistas, muitas empresas que estão a vender um produto e um serviço que não o conhecem e não têm, se calhar, nem as bases científicas para o fazer, e estão apenas a vender um anúncio como eu podia vender outra coisa qualquer. E estão a vender um clique a um cliente, sem lhe explicar que muitas vezes o que é que está por trás dessa componente métrica e a análise de fase a fase de cada uma dos passos que um consumidor dá até chegar à venda ou até chegar à aquisição de um serviço. Havia menos ruído, não é? Havia televisão, era tudo, ou era quase tudo. E, portanto, nós sentíamos que quando se lançava algo, no dia seguinte a conversa no trabalho, se não houvesse um jogo de futebol ou uma coisa, ou a novela, era sobre, olha, viste aquele produto, ou visto, e naturalmente que isso se refletia nas vendas dos produtos das marcas. Naturalmente que assim que há a democratização da televisão em Portugal, com o aparecimento do cabo, em que deixamos de ter 4 canais e passamos a ter 50 e depois 200, naturalmente que se perde muita da atenção dos consumidores, vai para esses canais todos, e naturalmente que, tirando os tais eventos ou acontecimentos que juntam as pessoas todas à volta da televisão, futebol, acontecimentos relevantes, passagens de ano, festivais da canção, Jogos Olímpicos, que são fenómenos aglutinadores e que, de facto, a publicidade e os anunciantes apreciam, de facto, essa concentração. Depois temos um sem fim de opções. Depois juntarmos a isto a internet, juntarmos a isto as redes sociais, juntarmos a isto todos os outros conteúdos que nós podemos consumir ao mesmo tempo, e o Netflix, que não tem publicidade, ou vermos em catch-up, vermos depois de ter sido emitido. Portanto, estamos a subverter as regras e sobretudo, estamos a criar um novo mundo, que é o que nós vivemos hoje em dia. Sim, há tentativas. Por exemplo, a RTP agora tem conteúdos na área de gaming, por exemplo, para ir buscar uma geração mais nova. Curiosamente, eu estive em Cannes agora há pouco tempo, na MIP TV, e uma das áreas que mais tem crescido a nível de conteúdo, seja a nível de canais, produção de conteúdos, produção de programas, distribuição, é a parte de esportes. Portanto, tudo o que tem a ver com gaming, porque claramente é uma área que as televisões não estavam a olhar e perceberam que pode ser um novo motivo de juntar uma nova geração, nomeadamente os mais novos, para um meio antigo, como a televisão. E, portanto, essa é uma tentativa. Agora vamos ver se funciona, porque já existem canais como o Twitch, que têm toda essa informação e que essa comunidade já conhece bem. Depende como se for fiel aos valores dessa comunidade e se for relevante, eu penso que pode ser uma componente interessante. E, curiosamente, começam a fechar as redes, que é um fenómeno também interessante.
O Instagram começou por ser uma rede aberta, portanto nós tínhamos os nossos perfis abertos e toda a gente via as nossas fotografias. No momento em que começam a entrar, a comunidade começa a crescer e começam a entrar os pais, os tios, os avós, essas gerações começam a fechar. Isso é interessante. E os perfis das pessoas entre os 15 e os 25, uma grande maioria são perfis privados, portanto a pessoa tem que pedir amizade e depois eles decidem se sim ou não. E, portanto, até nesse aspecto, as redes que foram criadas para ser grandes começam a ser mais pequenas do ponto de vista de abrangência, o que para as marcas pode ser um problema, porque uma das vantagens de pesquisar, não é, com o hashtag é de facto ter acesso a muita gente e depois poder fazer algum tipo de retargeting a essas pessoas. Portanto, se eu, imagino, vendo bronzeadores e há 20 mil pessoas que põem fotografias de praia a bronzear-se, com hashtag associado a praias ou o que seja, eu, enquanto marketeer, posso ir tentar conquistar essas pessoas através de uma conversação inteligente, mandando-lhes conteúdos, mandando-lhes algum tipo de informação que seja relevante. Se as redes estiverem fechadas, eu não posso fazer nada disso. E, portanto, essa subversão... Mas o que é interessante, eu acho que aí é um movimento, um contra-movimento que eu acho giro. E que pode ser o fim das redes sociais. Já temos, não digo 90, mas 60, 50, 60, sim. Eu acho que aí há o papel dos pais, continua a ser importante, mais importante do que qualquer meio de comunicação ou mais do que qualquer rede social. Os pais continuam a fazer ter um papel fundamental na passagem de valores, na passagem de informação que seja relevante para as pessoas. E a política, queremos quer não, é uma componente muito importante e sobretudo no quadro português, não é? Nós temos uma democracia muito jovem, com 40 e poucos anos. Portanto, se nós não cuidarmos dessa democracia e não alertarmos para os perigos dessa falta de neutrality e se continuarmos a afastar as pessoas e os eleitores e os futuros eleitores da política, naturalmente vamos criar uma sociedade que vai continuar a ser gerida pelas mesmas elites e pelos filhos dessas elites. Leia-se as Jotas e os movimentos partidários júniores que basicamente aquilo é uma criação de aparelhistas, uma criação de pessoas que vão sair formatadas com o objetivo de cuidar do país e dos seus amigos. É polémico que eu estou a dizer, mas é verdade. É aquilo que eu posso controlar diretamente. Eu, pelo menos em relação aos meus filhos, eu espero poder educá-los dessa forma, dar-lhes valores que sejam relevantes e explicar-lhes que é importante eles participarem na sociedade civil e na política dos países. Por outro lado, não podemos esperar que a televisão, não é? A televisão tem a televisão pública, que tem um serviço público, deveria prestar esse serviço. Mas se as pessoas e os jovens veem menos televisão, naturalmente não podemos pedir aos privados para o fazerem, porque não o vão fazer, se pelo menos não tiverem interesses, ou não têm um interesse verdadeiro para o fazer. Portanto, continuo a achar que a família é o bem mais precioso. Eu acho que caminhamos para algum tipo de regulação. Portanto, havia aqui esta ideia de autorregulação, havia alguma ideia de ser uma indústria um bocadinho mais liberal, mas nós temos vindo a ver nos últimos anos que, de facto, tende a ir para uma componente de regulação. As startups que partem de uma base tecnológica, sei lá, uma Uber, uma Airbnb, todas as que entraram nesse eixo da sharing economy e de criar marketplaces, que eram economias liberais, perfeitamente disruptivas, começam a ser reguladas. Do ponto de vista de taxação de impostos, portanto, naturalmente os governos querem perceber onde é que vão receber a sua fatia do queijo, e depois, naturalmente, do ponto de vista da segurança, do ponto de vista daquilo que é o bem comum. As redes sociais, eu acho que caminham para a mesma situação, quer queiramos, quer não. Infelizmente, eu acho que tem a ver com a forma como a nossa sociedade está desenhada. Depois eu acho que ainda há outra questão que ainda é mais premente, que tem a ver com a adaptação das instituições como nós as conhecemos, nomeadamente do direito, a questão dos contratos, a questão dos direitos de autor, a questão do copywriting de conteúdos, que são leis que foram criadas há 100 ou há 70 ou há 50 anos atrás e que não se alteraram grandemente e que hoje em dia não fazem qualquer sentido. E o mesmo se aplica ao tipo de leis que interagem com a área dos transportes ou a área do turismo,
Portanto, não faz sentido que, sei lá, a questão da Uber com os taxistas, há de facto uma lacuna grande a nível legal que é explorada por parte da Uber, o mesmo na Airbnb, e o mesmo acontece também na área dos direitos de autor, na área da transmissão de conteúdos. E, portanto, era importante também que as entidades de governance que existem no mundo também andassem para o lado do futuro em termos daquilo que é sei lá, a rapidez com que o mercado acelera em termos de tecnológicos. Era importante que o outro lado também o fizesse. Sim, e as leis são criadas com base em jurisprudência, com base em centenas ou dezenas de anos de... Há aqui um estudo muito elaborado de cada uma das áreas. E muitas vezes nós estamos a trabalhar, a navegar à vista, não é? Não temos um histórico, nem temos um background que nos dê para apoiar em leis, por exemplo.